Let me invite you Deixem-me convidar-vos to open with me to the book of Acts a irmos até ao livro de Atos and Acts chapter 13. e vamos ao capítulo 13. So we will read a long portion of Acts chapter 13. Vamos, na verdade, ler uma porção bastante grande do capítulo 13 de Atos. And if you were at the missions conference yesterday, you'll understand a lot of the background of this passage. E se estiveram presentes na conferência ontem, estarão mais familiarizados com o contexto do que se passou antes até chegarmos aqui. Yesterday, in one of the sessions, I had 5 verses. Ontem, numa das sessões, eu abordei 5 versículos. I think today we have like 30 verses. Hoje acho que são quase 30. So I was deciding, do we read the whole thing or do we take it a little bit at a time? Então estava aqui a pensar, vamos ler tudo de uma vez ou será que vou por porções, por pequenos trechos? But I think it's good when we come together as God's people to read the Word of God. Mas eu acho que quando estamos juntos, enquanto povo de Deus, é bom que leiamos a palavra de Deus. So what we will do in a few moments is we'll read this sermon of the Apostle Paul. Então aquilo que em breves momentos vamos fazer é ler a totalidade deste sermão do apóstolo Paulo. But before we read it, I want to try to set our minds on the topic that I want to speak about today. Mas antes de chegarmos aí, quero de alguma forma sintonizar as nossas mentes com o tópico, o tema da pregação desta manhã. And before we do that, I would like to pray. E antes disso, orar. So pray with me, please. Então vamos orar. Father, we thank you for this day. Senhor, nós te agradecemos por mais este dia. We thank you for your word. Te agradecemos pela tua palavra. We thank you for these missionary journeys of the apostles that have gone before us. Também te agradecemos por estas viagens missionárias e os relatos que ficamos delas, dos nossos apóstolos. We pray that you would help us, Lord, to understand these stories. E te pedimos que tu nos ajudes a entender melhor estas histórias, Pray that you would help us to see what we can do with the things that you have given to us. que possas inspirar-nos a vermos bem aquilo com clareza que temos para fazer. We ask that you would use us in the work of the kingdom Te pedimos que nos uses no trabalho do teu reino and all for your glory. e que tudo isto seja para a tua glória. It's in Christ's name that we pray. Oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. So the thing that I want to speak about today is trying to understand the times in which we live. Então aquilo que quero falar esta manhã é acerca de tentarmos entender o tempo em que vivemos. I want you to understand the time that we live in today. Gostaria que percebessem o tempo em que estamos a viver hoje. And so whenever I say that phrase, probably you're thinking it's going to be something bad. E quando eu digo esta frase, talvez a nossa tendência seja pensar, bom, isto é algo mau. Maybe you're thinking about some wars that are going on. Acerca de guerras, Maybe you're thinking about the ongoing war with Ukraine. a guerra da Ucrânia, Maybe you're thinking about the conflict in the Middle o East. conflito no Médio Oriente, Maybe you're wondering about the future of Israel. talvez acerca do futuro de Israel, Maybe you know something about the persecuted church. talvez alguma coisa acerca da igreja perseguida. Maybe your thought of the times that we live in are really discouraging and despairing. E talvez pensemos que, de facto, o nosso tempo traz-nos sempre a ideia de que é um tempo de desencorajador e desesperador. I hear Christians speak often in this way. E muitas vezes ouço crentes a falarem e a olharem para o nosso tempo desta maneira. They say, well, you know, we're told in the Bible things are going to go from bad to worse. E muitas vezes o que eu ouço as pessoas dizerem é, bom, mas a Bíblia diz-nos isso, que as coisas vão de mal a pior. We're told that we are in the last days. Que estamos nos últimos dias, We're told that people will be false teachers. que vamos ter falsos mestres, There will be wolves in the church. que vai haver lobos na igreja, There dentro da will be igreja, people who walk away from the faith. que vai haver pessoas que vão abandonar a sua fé. And so you think it's good for us to expect for all of these things to happen. E então talvez somos tentados a pensar que é bom até que estejamos preparados para aceitar estas coisas, já nos foram ditas. And it is true, unfortunately, that all of these things do happen. E infelizmente é verdade, sim, todas estas coisas acontecem. I have been working at HeartCry for about 7 years. Há cerca de 7 anos que trabalho com a Art Cry And unfortunately, I have seen friends who have walked away from the faith. e infelizmente já assisti a amigos que abandonaram a sua fé. I have known men who were in ministry, Já conheci homens que estavam no ministério, preachers of the gospel, pregadores do Evangelho, who are now disqualified from the ministry because of que, sin. que agora, por causa do pecado, estão desqualificados para o I have ministério. known of churches that have split because of some conflict. Já tive a experiência de encontrar igrejas que se dividiram por causa de conflitos. I've personally known of churches that dissolved because the pastor went away.
Já tive, inclusive, o conhecimento de uma igreja que simplesmente se dissolveu porque o pastor saiu. So if we only think on these negative things, we will be nothing but discouraged. Então, se apenas focarmos nestas coisas negativas, obviamente que a única coisa que vamos sentir é desencorajados. But what I want to try to do today is to not think of all the negative things that are going on in this world, Mas aquilo que eu quero tentar trazer aos irmãos esta manhã é não ficarmos desencorajados com todas estas coisas más que acontecem nos nossos tempos. I don't want to only point out the problems, Não quero apenas apontar para os problemas, but I want to look at the words the Apostle Paul gave 2,000 years ago, mas quero olhar para as palavras, para este sermão que o apóstolo Paulo falou há cerca de 2000 anos atrás. and I want us to try to see the opportunity that we have today as God's people for missions. E que coloquemos os nossos olhos, de facto, nas oportunidades que, enquanto povo de Deus, nós temos hoje. I want for us to understand the times in which we live. E então, nesse sentido, é que eu digo que quero que entendamos o tempo em que vivemos. I want us to keep our mind set on the redemptive plan of God for all of time. Que mantenhamos a nossa mente focada no plano redentivo de Deus para toda a humanidade. Many things for us are surprising. Muitas coisas para nós vão ser surpreendentes, God is not surprised by anything. mas Deus não é surpreendido por nada. Many things for us are confusing, Muitas coisas para nós são confusas, but our God is the God who has all knowledge. mas o nosso Deus é o Deus que tem todo o conhecimento. God is not shaken, He is not stumbling, He is not falling, Deus não cai, Deus não tropeça, Deus não se abala. but He's a God who's sitting firmly on His throne, É um Deus que está firmemente sentado no seu trono. and He is ruling and He is reigning. E Ele continua a governar e a reinar. He is the King of Kings, Ele é o Rei dos Reis, He is the Lord of Lords, Ele é o Senhor dos Senhores and He's doing something on this earth. e Ele está a fazer algo nesta terra. And He's told us in His Word what He's doing. E na sua palavra Ele diz-nos o que está a fazer. There are promises to believe. Há promessas nas quais temos que acreditar. There is faith to maintain. Há uma fé a manter. There is grace for us to grow in E há uma graça na qual nós devemos crescer. as His kingdom comes to the earth Enquanto o seu reino vem à terra, through the preaching of the gospel através da pregação do Evangelho and the salvation of souls. e da salvação de almas. That's the work that God is doing. Esse é o trabalho que Deus está a fazer. So let's go now to Acts 13, Então vamos olhar agora até ao livro de Atos, capítulo 13. and I'm going to ask if you would read all of Paul's speech. So from 13 on. Just From verse 13? start at 16, yeah. Ok. It's okay. Então vamos começar, vamos colocar os nossos olhos a partir do versículo 16. Up till the end, yeah? Yeah. Então vamos ler de 16 até ao final do capítulo. Eu vou ler. A palavra de Deus diz assim: Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas e vós, tementes a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo quando eram estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Ele os suportou no deserto por quase 40 anos. Depois de destruir as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança. Isso tudo levou cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei. Durante 40 anos, Deus lhes deu como rei Saúl, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Depois que tirou Saúl, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus. Antes do aparecimento dele, João pregou a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. Mas, ao concluir seu ministério, João dizia: Quem pensais que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas depois de mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, foi a nós que a palavra desta salvação foi enviada. Pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades não reconheceram Jesus e, condenando-o, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. E mesmo não encontrando nele nenhuma acusação digna de condenação à morte, pediram a Pilatos que ele fosse executado. Quando terminaram de fazer todas as coisas que haviam sido escritas a respeito dele, tirando-o do madeiro, o puseram numa sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galileia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, hoje te gerei. E quanto a tê-lo ressuscitado dentre os mortos para nunca mais voltar à deterioração, Deus falou:
eu vos darei as santas e fiéis bênçãos de Davi, porque ainda em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo sofra deterioração. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu e foi posto junto a seus pais, e sofreu deterioração. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma deterioração. Irmãos, ficai, pois, sabendo que por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Tomai cuidado para que não venha sobre vós o que foi falado nos profetas. Vede, ó zombadores, admirai-vos e desaparecei, porque em vossos dias realizarei uma obra na qual jamais creríeis se alguém vos contasse. Quando iam saindo, rogavam-lhes que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios, devotos convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus, mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Porque assim o Senhor nos ordenou. Eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. E a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icónio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. So we have to understand where Paul is and Então, what Paul is doing. temos que entender onde é que Paulo está e o que é que Paulo está a fazer. So the beginning of Acts 13 speaks about Paul being sent by the church in Antioch. Então, no início do capítulo 13, fala acerca de Paulo ser enviado pela igreja de Antioquia. So he and Barnabas were sent together to take the gospel further than it had gone before. E aquilo que esta comissão da igreja foi para Paulo e Barnabé irem e levar o evangelho além daquele local onde ele já tinha chegado. And Paul went to a synagogue and he began speaking the truth of the word of God. E aqui vemos Paulo a chegar a uma sinagoga e a falar acerca da verdade através da palavra de Deus. And in those days, the synagogue was not just a place for worship. E realmente, naqueles dias, a sinagoga não era apenas um lugar de adoração. It would be a place, like a community center where a lot of people would gather together for meetings. Era como que um centro comunitário onde as pessoas da comunidade se juntavam para várias reuniões. It would be in the center of a city where people would be walking by. Seria situada no centro da cidade, onde havia pessoas a ir e a vir. It's a place, of course, where the Jews gathered for their services and their sacrifices. Obviamente que era também o local onde os judeus se reuniam para todos os seus rituais e sacrifícios. So you could picture if the Apostle Paul were here, he'd go to the city center where a lot of people were gathered together. Então, se o apóstolo Paulo estivesse hoje aqui na Ramada, é como olharmos ele ir até à zona mais central, onde há muita gente, e ir ali para pregar a And palavra de Deus. apparently he was invited. They say, if you have any word of exhortation for the people, say it. E, na verdade, a ideia é que ele foi convidado a partilhar da palavra. Aqui lemos que se tens alguma palavra de exortação ao povo, então falai. So what we read is the first recorded sermon of the Apostle Paul. E, na verdade, aquilo que acabamos de ler é o primeiro sermão de que há registro que foi dito pelo apóstolo Paulo. And Paul speaks about three things. E Paulo fala acerca de três coisas neste sermão. He speaks about the past, Fala acerca do passado, he speaks about the present, fala acerca do presente and he speaks about the future. e fala acerca do futuro. So he's speaking to Jewish people primarily. Então, em primeiro lugar, ele está a falar a judeus. And he comes in as a Christian, E ele entra ali como um cristão, no longer a Jew. não mais um judeu. So he's speaking to his fellow Jewish people, trying to explain this way of salvation that God has opened. E ele está primeiramente a falar àqueles que são os seus concidadãos judeus, como ele, etnicamente, So he, para falar acerca desta nova fé que ele abraçou. so he begins in verse 16, E começa no versículo 16. and he tells the men of Israel,
E ele fala: homens israelitas, and you who fear God, listen to me. e vós tementes a Deus, ouvi. And he begins where? E ele começa onde? Not with Christ came and died for you, Não com Cristo veio e morreu por vós, not even with John the Baptist, nem sequer com João Batista, not with the nation of Israel and their history, não com a nação de Israel na sua história. but he goes all the way back to the beginning of the Old Testament. Ele vai todo o caminho lá atrás, até o início do Antigo Testamento. He speaks about their fathers for many generations before. Fala dos seus antepassados muitas gerações atrás. And in verse 17, we read that he spoke about the God of this people, Israel, chose our fathers No versículo 17 ele diz: o Deus deste povo escolheu os nossos pais and made the people great during their stay in the land of Egypt. e exaltou o povo quando eram estrangeiros na terra do Egito. So if you've read the book of Exodus, you know what he's speaking about. Então, se temos lido a palavra até aqui, sabemos do que é que... os judeus sabiam do que é que ele estava a falar. He would indicate that first God called Abraham out of his land and gave him many promises. Ele fala que Deus primeiro chamou Abraão da sua terra e lhe deu várias promessas. They would understand that they were these descendants of Abraham in the flesh. E eles percebiam, precisamente porque eles sabiam ser estes descendentes daquele Abraão. So what did God promise to Abraham? Então, o que é que Deus tinha prometido a He Abraão? promised him a land for his descendants. Para a sua descendência uma terra, He promised him many descendants that would be more numerous than the stars in the heavens. muita descendência que seria mais numerosa do que todas as estrelas no céu. And he promised that through his descendants, all of the nations would be blessed. E também havia prometido a Abraão que através da sua descendência todas as nações haveriam de ser And abençoadas. so it's very evident, because there are a lot of them, that the number of descendants of Abraham had multiplied when Paul gave this speech. E era bastante evidente para os judeus que estavam a ouvir este sermão que isto tinha acontecido, porque realmente nesta altura já muito se tinha multiplicado a descendência de Abraão. And we know from the book of Joshua that Israel received the land that they were promised by God. Quando vamos lá atrás e lemos no livro de Josué, percebemos que realmente a terra que havia sido prometida lhes tinha sido dada. So the question for these Jews was, when are we going to bless all of the nations? No fundo, Paulo estava a dirigir-se a estes judeus e a perguntar-lhes: quando afinal é que vocês vão abençoar todas as nações? So for them to understand the present, they had to understand the past. Então, realmente, para que eles entendessem o tempo presente onde estavam, tinham que olhar para trás e entender o passado. So in Paul's speech, he's telling them, reminding them of the history of what God has done for their people. E é por isso que Paulo começa este sermão olhando para trás, para o passado e falando acerca do que Deus já tinha feito pelo And povo. he describes this long process of them being given the land that was promised to Abraham. E então aí ele começa fazendo toda esta memória do processo da terra que tinha sido dada e das promessas a ser cumpridas. And then he reaches a new point in Israel's history in verse 20. E no versículo 20 ele chega a um novo momento da história de Israel. It says that after these things, he gave them judges until Samuel the prophet. Depois disso deu-lhe juízo até ao profeta Samuel. So Moses did not go into the promised land. Então Moisés não entrou na terra prometida. Joshua took the people into the promised land. Josué sim conduziu o povo. Caleb continued in the way that Joshua did. Caleb continuou nos caminhos de Josué. After Israel was in the land, E depois de Israel estar na terra, they would worship other gods and be tempted by others' idols. eles começaram a servir a outros deuses e a servir a ídolos. So Paul is explaining God raised up judges to pull those people back to serve the one true and living God. E Paulo está a falar do tempo dos juízes para relembrar que foi necessário nesse tempo levantar pessoas para os trazer de volta à adoração ao verdadeiro Deus vivo. And then if you remember the books of 1st and 2nd Samuel, Se realmente nos recordamos dos livros de 1º e 2º Samuel, you remember that Samuel was the last of those judges, nós lembramos que Samuel foi o último desses juízes and the people of Israel cried out, "Please, God, give us a king here to rule us on the earth." e que foi um momento em que o povo se elevou as suas vozes a Deus e pedindo, por favor, levanta-nos um rei. And in verse 21, Paul says that they asked for a king, and God gave them Saul. E então no versículo 21 diz que Deus lhes deu como rei Saul. Was Saul a righteous king or an unrighteous king? E Saul foi um bom rei ou um mau rei? He was an unrighteous king. Ele foi um rei mau. He was not God's choice for the people of Israel. Não era a escolha de Deus para liderar o povo. Israel chose him because he was tall and handsome and seemed powerful. Israel, o povo, escolheu porque ele era bonito, alto e parecia ter poder. So then we keep reading. Então continuamos a ler.
And Saul was not the last king. E Saul não foi o último rei. In verse 22, that he had removed him, he raised up David to be their king. E então fala de que ele foi removido por Deus e que Davi foi colocado no seu lugar. And do you remember what God said about David? E lembram-se o que é que Deus falou acerca de Davi? God says about himself that man looks out the outside, but God looks at the heart. Que o homem olha para o exterior, mas que Deus olha para o interior. And in David was a king who was God's chosen man, who was a man after God's own heart. E então ele fala acerca de Davi, que realmente foi o seu escolhido, que ele era um homem segundo o coração de Deus. So these people would look back on their history Então, quando estes judeus olhavam para trás, para a sua história, and they would call themselves children of Abraham. e eles próprios chamavam a si filhos de Abraão, They would observe the law of Moses that was given to them. eles observavam a lei de Moisés que havia sido dada. They would remember David, the king that was given to them by God. Lembravam-se deste rei, Davi, que lhes havia sido dado por Deus. But it's not just for the people of Israel. Mas não era apenas para o povo de Israel. Look at verse 23. Vejam o versículo 23. From the descendants of this man, The- according to promise, Da descendência deste, conforme a promessa, God has brought to Israel a Savior, Jesus. Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus. So the Apostle Paul is jumping forward in time from David's day all the way until Christ's day. Então agora Paulo faz um fast forward e vai desde os tempos de Davi até Jesus. So what Paul is doing to these Jewish people O que é que Paulo está a mostrar aos judeus ali na sinagoga? is explaining to them who is Christ. Está a explicar-lhes, vai explicar-lhes quem é Because Cristo. Christ has come at this point in time. Porque Cristo havia vindo naquele tempo, naquele momento da história. And the Jews rejected him. E os judeus haviam-no rejeitado. Some believed, Alguns some acreditaram, crowds followed him, algumas multidões o seguiram but we're verdadeiramente. told that Christ came to his own and his own did not receive him. Mas nós lemos que realmente Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. So Paul is saying publicly in the presence of all, E então Paulo está ali publicamente dizendo na presença de todos, this man Jesus, este homem, Jesus, who walked on the earth as a man, que veio à terra, caminhou nesta terra como homem, this is the one that you've been waiting for. este é precisamente aquele por quem vós tendes esperado. This is the seed of Abraham that was promised. Esta é a semente de Abraão que vos This foi is the one, prometida. this is the one who obeyed Moses' law. Este é aquele que obedeceu perfeitamente à lei de Moisés. But that's not all that there is to say about him. Mas não é tudo aquilo que há para dizer acerca da pessoa de He Jesus. speaks next in verse 24 about John the Baptist. Ele fala também no versículo 24 acerca de João Batista. So John the Baptist came. Então, João Batista veio. You remember him Lembram-se dele? in the beginning of the Gospels? No início dos Evangelhos. And he wore camel's hair and he ate locust and wild honey. Ele comia gafanhotos, vestia peles de camelo. And they said, "Oh, are you a prophet? E então, ok, és um profeta? Are O you povo dizia, Elijah?" És Elias? There was a period of silence, remember, between the Old Testament and the New Testament. Há aquele tempo de silêncio, lembram-se, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? And the people were thinking, God has finally spoken to us. E as pessoas naquele tempo estariam a dizer, ok, Deus finalmente quebrou o silêncio, Deus está a falar connosco. And do you remember John the Baptist's purpose? E lembram-se qual era o propósito de João Batista? He said that he came to prepare the way for the Messiah who was to come. Ele disse que veio para preparar o caminho para o Messias que estava prometido e que havia de vir. So Paul is testifying to these Jews, this man, John the Baptist, was preparing the way for this Messiah. E então Paulo está a testemunhar perante aqueles judeus que este homem era aquele homem para quem João Batista tinha vindo preparar o So caminho. from verses 16 through verse 25, Então, desde o versículo 16 até aqui ao versículo 25, he's reminding them of the past, of what has happened. Paulo estava a lembrar aqueles judeus acerca do passado, do que já havia acontecido. Very often, for us to understand the present, we have to understand the past. E muito frequentemente é assim connosco também, meus irmãos. Nós, para percebermos o lugar onde estamos, o presente, temos que olhar para o passado. So he explains to them, you know all of these events and all of these people, and here's what they represent. E é por isso que ele introduz, olhando para trás e dizendo: vocês conhecem, lembram-se acerca de todos estes eventos, isto é o que eles significam, o que eles representam. And he applies it, or he continues in verse 26, speaking about the present. E então ele vai aplicar todo este olhar para o passado e começa a partir do versículo 26 a falar do presente. So this would have been a few decades after Christ came and died and was risen again. Isto terá sido algumas décadas depois de Cristo ter vindo e ressuscitado. So Paul could be speaking about an event that happened 20 years before or something. Então Paulo estaria a falar de um evento que ainda estava bem presente, bem fresco na memória, talvez acontecido há 20 anos atrás. And speaking to the Jews, he says, brethren. E
Falando aos judeus, ele fala e diz irmãos. He calls them in verse 26, sons of Abraham's family, No versículo 26, ele chama-lhes filhos da linhagem de Abraão and those who among you fear God. e os que dentre vós temem a Deus. To us the message of this salvation has been sent. Foi a nós que a palavra desta salvação foi enviada. And he goes back a little bit to the Jewish rulers of Christ's day. E então ele volta a olhar um pouquinho para trás àqueles governantes, os líderes do tempo de Jesus, And he's explaining exactly what we've already said. e continua a explicar exatamente aquilo que já falámos, That Christ came to his own and his own did not receive him. que Cristo veio para os seus e os seus o rejeitaram. But God used their unbelieving hearts for his purposes. Mas Deus utiliza aqueles corações descrentes para os seus propósitos. He says that they acted against Christ, and at the end of verse 27 it says, by this they fulfilled God's commandments. E no final do versículo 27 nós lemos que condenando cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. God uses those things to fulfill the prophecies that he had expected. Então em todas estas coisas Deus está a utilizar para cumprir as suas profecias e as suas promessas. This Messiah some thought would come and rule and reign on the earth at his first coming. Este Messias que muitos esperavam vir para governar na terra na sua primeira vinda, But it's very clear that Christ came to die. mas aqui o que ele está a pôr a nu é que era muito claro que o propósito de Deus era outro, ele veio para morrer. And so we're told in the next few verses how Christ came and he died. E nos versículos seguintes é precisamente acerca disso que Paulo vai falar, como ele veio e teve que morrer. A righteous man treated as he was unrighteous. Um homem piedoso, um homem perfeito, tratado como se fosse um criminoso e um homem mau. An innocent man treated as guilty. Um homem inocente, tratado como se fosse o culpado. A perfect man treated as a sinner. Um homem perfeito, tratado como um pecador. But the good news that we'll celebrate next week is this. Mas as boas novas, e são as boas novas que nos preparamos para celebrar na próxima semana, são estas. In verse 30, No versículo 30, God raised him from the dead. mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. So the Savior who came, Então o Salvador que veio, who was promised from long ago, que desde a antiguidade havia sido prometido, who was killed by those who he came to save, que foi morto precisamente por as mesmas pessoas que ele tinha vindo para salvar. God has raised this Savior from the dead. Deus o ressuscitou dentre os mortos. And then Paul begins speaking about how this message goes out to Jews and to Gentiles. E aí ele começa a falar acerca de como esta mensagem foi começando a ser espalhada e propagada entre judeus e gentios. He explains the promises that were given to David. E explica as promessas que foram dadas a Davi. David was not the end of the story. Davi não era o final da história. It was not a physical line that would remain on that throne forever. Não era uma linhagem física que iria estar no trono para sempre. We've already heard that David was precious in God's sight, that his heart belonged to him. Já ouvimos, já falei acerca de como Davi realmente era olhado com carinho por Deus. And in verse 35, E no versículo 35, there's a psalm that's quoted, "You will not allow your Holy One to undergo decay." há aqui um salmo que é citado e que diz: não permitirás que o teu santo sofra deterioração. So even though David was special in God's sight, look at verse 36. Então, ainda que realmente Davi fosse especial aos olhos de Deus, vejam o que diz no versículo 36. After he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid among his fathers and underwent decay. Falando acerca de Davi, diz: depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu e foi posto junto a seus pais e sofreu deterioração. Morreu e o seu corpo decompôs-se. So Paul's explaining God made promises to David Então, Paulo está a dizer: Deus fez promessas a Davi that did not seem to be fulfilled. que parece que não foram cumpridas plenamente. He said his Holy One would not undergo decay. Porque realmente não é em Davi que foram cumpridas. O seu santo não sofreria deterioração. But David fell asleep and underwent decay. Mas isso aconteceu com Davi. Depois de morto, o seu corpo realmente se deteriorou. He said that he would never lack one to sit on his throne, E ele disse que nunca iria permitir alguém sentar-se no trono. but 2 generations after David's day, the kingdom was split in two. E 2 gerações após Davi, o reino se divide. In the days of Isaiah, well Nos- after the days of David, Nos dias de Isaías, bem à frente do tempo de Davi, the line of David is compared to a dead stump with no life coming out of it. a linhagem de Davi já é considerada como um beco sem saída. Já não há vida a ser produzida. There was a son that was promised to David, Houve um filho que foi prometido a Davi. but his son Solomon, who took the throne, was not faithful to God. Mas o seu filho, Salomão, que tomou o trono após ele, não foi fiel a Deus. So Paul's declaration is that Christ is that one who came and who fulfilled all of these promises that were given to David.
Então, o remanescente que foi permanecendo da linhagem, aquilo que Paulo está a dizer é Jesus. É este que mais à frente veio para cumprir plenamente todas essas promessas. He is that son who would one day rule over David as a king. É esse, aquele filho que um dia veio tomar o lugar de Davi para reinar sobre tudo. He is that one from David's line who would sit on the throne forever. É aquele da linhagem de Davi que este sim vai estar sentado no trono para todo sempre. He is the one who would not undergo decay. É este que não vai sofrer deterioração. So Paul says, in light of all this history of salvation that I have just told you, Então Paulo está-lhes a dizer, à luz de toda esta história da salvação que vos estou a explanar, Paul begins speaking about the future. Paulo vai começar agora a falar acerca do futuro. In verse 38, No versículo 38, he says, through him, forgiveness of sins is proclaimed to you. diz assim, por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados. In verse 39, through him, everyone who believes is freed from all things from which you could not be freed through the law of Moses. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. And Versículo then 39. he gives a warning about not rejecting this message. Então, ele dá um aviso acerca de como eles não devem rejeitar esta mensagem. So I want us to back up for a moment in our minds, Então, queria que parássemos por um pouco e olhássemos, trouxéssemos à nossa mente isto. and I want to think about what this would mean for the people of Paul's day. O que é que isto terá significado para aquelas pessoas nos dias de Paulo? You've read in the Old Testament of all these promises of all these people that have gone before us. Vocês já leram no Antigo Testamento acerca de todas estas pessoas, de todas estas promessas, tudo o que aconteceu no passado. Those promises we were not there in Paul's day to expect and then to receive. Estas promessas não estavam lá para nos dias de Paulo para ainda estarem à espera e depois receber. So sometimes the impact of the day in which we live is lost on us. Então, muitas vezes, o impacto dos dias que vivemos perde-se em nós mesmos. What we would see as ordinary should be extraordinary. Aquilo que nós olhamos como algo normal, ordinário, tem que ser olhado como algo extraordinário. The things that are so familiar to us would change people's lives if they heard it again for the first time. As coisas que nos parecem tão correntes, tão familiares, podem ter o poder de transformar a vida para sempre de alguém quando são olhadas com outra perspectiva. So put your mind back on Adam and Eve. Então, vamos levar à nossa mente novamente Adão e Eva. Paul didn't start there, but we can think back to Adam and Eve. Paulo não começou aí, mas nós podemos olhar para trás. God created a man and a woman, Deus criou um homem e uma mulher and they sinned. e eles pecaram. And yet God gave them a promise E ainda assim, Deus deu uma promessa. that there would be one of the seed of the woman who would come and crush the head of the serpent. Que haveria alguém, semente da mulher, que viria para esmagar a cabeça da serpente. So Adam and Eve would have died expecting that God's promise would be fulfilled in the future. Então Adão e Eva morreram esperando que esta promessa se cumprisse no futuro. And then we know of Abraham, E depois sabemos acerca de Abraão, this man who we referenced already. este homem que foi referido aqui no texto. And he was given promises. A ele foram dadas promessas He was assured by God that he would continue to bless his descendants forever. e foi assegurado, Deus assegurou-lhe que a sua descendência continuaria a ser abençoada por gerações e gerações vindouras. But Abraham did not live to see that day where all of his descendants were alive. Mas também Abraão não viveu o tempo suficiente para ver tudo isso acontecer. He did not see that land that was promised to him. Ele não viu aquela terra que havia sido prometida a ele. He trusted God Ele confiou em Deus and he fell asleep. e dormiu. He left his seed Isaac. Depois Isaac veio após ele. And then we can fast forward to Moses. E podemos andar fast forward, por velocidade rápida até Moisés. In the book of Exodus, No livro de Êxodo, it says that God looked down on Israel, diz que Deus olhou para Israel, on the Hebrews, aos hebreus, and he remembered his promises to their fathers. e que lembrou das suas promessas aos seus antepassados, aos seus So pais. God raised up Moses and raised up Aaron, E então levantou Moisés, levantou Arão and he used them to pull his people out of slavery. e utilizou-os para tirar o povo da escravidão. And he led them through the wilderness in a miraculous way. E de forma milagrosa os conduziu pelo deserto. And he told them before he gave the 10 Commandments, I'm your God and you'll be my people. E antes ainda de dar os 10 mandamentos, lhes disse, eu sou o vosso Deus e vós o meu povo. And he gave them laws. E deu-lhes lei, He gave them rules. deu-lhes regras, He gave them instructions for how to live a faithful life before him. instruções de como viverem uma vida piedosa, uma vida certa aos olhos de Deus e diante de Deus. That's the law of Moses that was É mentioned in essa verse a lei de 39. Moisés que no versículo 39 é mencionada. And the people received the land, As pessoas, o povo recebeu a terra, but they were unfaithful to the God who rescued them out of captivity. mas não foram fiéis, foram infiéis ao
Deus que os tinha tirado do cativeiro. So many times when Israel was unfaithful, Então, muitas vezes, quando Israel não era fiel, God was faithful. Deus permanecia fiel. So many times when they worshiped other idols, Mesmo quando eles adoravam outros deuses, a outros ídolos, God pulled them back again. Deus ainda assim os ia buscar para perto de si novamente. He was oftentimes a loving father to a disobedient children. Ele é muitas vezes, ou foi muitas vezes, um Deus amoroso, um pai amoroso para crianças desobedientes, filhos desobedientes. He gave them prophets. Deu-lhes profetas, He gave them judges. juízes, He gave them kings. reis, He gave them promises. promessas. He gave them so many things that they had to look forward to. Deu-lhes tantas coisas pelas quais eles ansiavam, esperavam e que tinham pedido. So Adam and Eve would have died looking forward to the seed that was promised to come. Então, de facto, Adão e Eva, mesmo lá atrás no início, eles morreram, mas na esperança e na confiança de que esta promessa ia ser cumprida, esta semente viria a viver. Abraham would have died looking forward to the seed that was to come. Abraão morreu da mesma forma. Moses would have died looking forward to the seed that was to come. Moisés também morreu assim, à espera desta semente que haveria de vir. David would have died looking forward to the seed that was to come. Davi também. And these promises for us, for the Gentiles, E estas promessas para nós, os gentios, we had no promises given to us. não havia promessas dadas a nós. We were not God's chosen people. Nós não fazemos parte, não fazíamos parte do povo escolhido. He didn't pull our ancestors out of slavery in Egypt. Ele não libertou os nossos ancestrais, os nossos antepassados da escravidão no Egito. It would have been right of God to leave us in our sin and in darkness. Então seria todo o direito de Deus deixar-nos quietos no nosso canto, perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos. He would be right to judge every single one of us. Ele teria todo o direito de nos julgar de acordo com essa what did God- nossa vida. But what did God do? Mas, no entanto, o que é que Deus decidiu fazer? This seed that came, Esta semente que veio, this promise that came, esta promessa que veio, this man who came, este homem que veio, none less than Jesus Christ the righteous. nada mais, nada menos do que Jesus, o Salvador piedoso, He came as a light to the world, ele veio como uma luz para o mundo, as the salt of the earth, como o sal da terra, as God's holy one, como o santo de Deus, to bring salvation not just to the Jews who were given all of these promises, para trazer salvação não somente aos judeus a quem todas as promessas haviam sido dadas, but to save someone like the Apostle Paul, mas para salvar alguém como o apóstolo Paulo, to bring this good news to the Gentiles, para trazer estas boas novas até aos gentios, to us, a nós, to Europeans, para europeus, to Africans, para africanos, to Latin Americans, para latino-americanos, to Northern Americans, para norte-americanos, to Asians, para asiáticos, to every single country on this earth. para cada país que existe sobre a Terra. That is the times in which we live. E esse é o tempo em que nós vivemos. Is we no longer look forward to a promise that will come. Então nós já não precisamos de estar à espera e olhando para uma promessa que se irá concretizar. We don't live in darkness waiting for light. Não vivemos na escuridão à espera da luz. We don't live in a mystery waiting for it to be revealed. Não vivemos ainda num tempo de mistério à espera que ele nos seja revelado. We don't live in a shadow waiting to be in the light of the sun. Não vivemos à sombra à espera que o sol suba e nos ilumine. But the sun has come, O sol já saiu and he has lived, e viveu and he has died, e morreu and he was raised again. e ressuscitou dos mortos. And this promise of salvation is given to each and every one of us if we will believe. E se nós crermos, a sua promessa de salvação é nos dada a cada um de nós. So what day that we live in? Então, em que dia é que nós vivemos? We live in a day that all of the prophets, Vivemos no dia em que todos os profetas, all of the kings, todos os reis, all of those men who have gone before us, todos aqueles homens que viveram antes de nós, they all wish that they knew this day that we live, eles todos morreram ansiando por viver nestes dias em que nós vivemos. living in light of the fullness of grace, Vivendo na luz da totalidade, da plenitude da graça, living in light of the knowledge of God, vivendo à luz do conhecimento de Deus, living in light of the gospel of Jesus Christ. vivendo na realidade no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. This is what we have for us. Isto é aquilo que nós temos para nós, meus The irmãos. time that we have been given by God. Este é o tempo que Deus nos deu para viver. God could have set us back in time before Christ came. Deus podia nos ter escolhido para viver num tempo antes de Jesus vir. We could have been born in some pagan nation that never would have heard of the gospel of Jesus Christ. Poderíamos ter nascido em alguma nação pagã onde jamais iríamos ouvir acerca desta salvação e da graça de Deus através de Jesus. But we're told by Paul elsewhere Mas somos ensinados that at the right time Christ died for the ungodly. que Paulo nos diz noutra passagem que no tempo devido
Deus morreu por aqueles que não eram dele. That while we were in our Jesus morreu por aqueles que não eram dele. that while we were still in our sin, Enquanto Christ died ainda for us. vivíamos nos nossos pecados, Deus realmente se fez sacrifício por nós. It's been God's plan all along Esse foi o plano desde sempre, for thousands and thousands of years. por milhares e milhares de anos. And now we live in the time where it's realized and it's known and it's proclaimed. E agora nós vivemos num tempo em que isto é conhecido e é para ser e é proclamado. So this is the work of missions. Então esse é o trabalho de It's missões. It's the proclamation of the gospel of Jesus O Christ. trabalho de missões é a proclamação do Evangelho de And Cristo. we have such an opportunity, E temos uma tremenda oportunidade diante de nós. such a privilege. Um grande privilégio. We have a great message. Temos uma grande mensagem. We have more, the world is more connected now than it ever has been in the past. O mundo nos dias em que vivemos está mais ligado, interconectado do que alguma vez no passado. Translating books and Bibles is easier now than it ever has been in the past. Traduzir a Bíblia, traduzir livros cristãos é mais fácil do que alguma vez foi antes. There are more people now on the earth than there ever have been in the past. Há mais pessoas a viverem na Terra hoje do que alguma vez houve antes de nós. Think about what the Apostle Paul and Barnabas had. Então pensem acerca do que é que Paulo e Barnabé tiveram. They didn't have a missions conference. Não tinham conferências They missionárias, didn't have a missions plan. não tinham um plano missionário. They couldn't meet in public without fear of persecution. Eles não podiam reunir-se em público sem temer a perseguição. They had no building that was safe to attend. Sorry? They had no building that was safe to meet in. Não tinham um edifício que fosse um porto seguro no qual se reunirem. But they were two men who went out, Mas foram dois homens que saíram wanting others to hear of the good news of Jesus Christ. com o desejo de que outros ouvissem acerca das boas novas de Jesus Sent Cristo. by a church who wanted that good news to spread to all people. Enviados por uma igreja que tinha esse desejo de que esta mensagem fosse conhecida por outras pessoas. They realized the times in which they lived. E eles realmente chegaram à percepção de que o tempo em que viviam They realized the urgency of the message that they had received. era um tempo que tinha a urgência de também receber a mensagem que eles já haviam recebido. Look at the results of what happened. E vejam qual o resultado, o que é que aconteceu. In verse 42, Versículo 42. after they proclaimed these things, Depois deles proclamarem estas coisas, it says the people kept begging that these things might be spoken to them the next Sabbath. diz que as pessoas rogavam-lhes que lhes repetissem estas palavras no sábado seguinte. So we can continue reading and we'll see that some believed, Então, e continuando a ler, e já lemos há pouco, vemos que algumas realmente vieram a crer. some heard the message and received it, Algumas ouviram a mensagem e receberam-na. others rejected it Outras, porém, rejeitaram and were condemned in their sin e ficaram condenadas no seu because they pecado. heard the good news of Christ and would not receive it as their own. Porque ouviram as boas novas do Evangelho de Cristo e não as receberam. The result Os resultados of preaching the gospel da pregação do Evangelho are not up to us. não dependem de nós. We cannot reason with men with their intellect. Nós não podemos racionalizar com os homens intelectualmente. We cannot convince them that we are right in the things that we say. Não os podemos convencer de que nós estamos certos naquilo que lhes estamos a dizer. You cannot force anyone to become a Christian. Não podemos forçar ninguém a tornar-se um cristão. But what can you do? Mas o que é que podemos fazer? You can preach the gospel to them. Podemos realmente pregar-lhes o Evangelho. You can pray for their salvation. Podemos orar pela sua salvação. You can demonstrate the love of Christ with your good deeds. E podemos demonstrar acerca do trabalho que Deus fez em nós através das nossas boas obras, In porque God- estamos em Cristo. God will not save all, Deus não irá salvar a todos, but He can save many. mas pode salvar muitos. We are all great sinners, Nós todos que aqui estamos fomos grandes pecadores, and He is a great Savior. mas Ele é um grande Salvador. So these times in which we live Então o tempo em que nós vivemos hoje should be remembered in light of this, deve ser olhado à luz disto. not in light of what God is not doing, Não à luz daquilo que Deus não está a fazer, not in light of what men are doing of nations and rulers and kings and presidents, não à luz das coisas más que este tempo nos traz, aquilo que os homens poderosos, os governantes fazem, but we should set our minds on the things that God is doing. mas realmente devemos sim olhar para eles, viver na esperança, fixados, firmados naquilo que Deus está a fazer, On the promises that God has made, as promessas que Ele já cumpriu, on the work that Christ is doing. o trabalho, a obra que Cristo já fez. There are some times in the office, Muitas vezes, quando estou no escritório, there are 76 countries that HeartCry works in all around the world. nós trabalhamos com 70, a ArtCry trabalha com 76 países ao redor do mundo,
And we too can forget the reality of the day that we live in as believers. E mesmo nós ali, trabalhando, tendo este o dia a dia, por vezes podemos cair neste erro de esquecer esta verdade, o tempo em que vivemos enquanto crentes. And so somebody will come in and will share a story about some bad thing that happened E somewhere in the então world. alguém chega até nós ali no escritório e partilha alguma história, alguma coisa má que aconteceu em algum ponto do globo. And somebody else will come in and share another bad story from a different part of the world. E de repente vem outra pessoa e também partilha connosco uma história de algo terrível que aconteceu noutro sítio qualquer. And before we know it, we're all looking around at everybody telling a story of something bad that has happened. E quando começamos a olhar uns para os outros, toda a gente está a contar histórias de coisas difíceis, de problemas que estão a acontecer. And there's usually one or two who will remain quiet, E há normalmente um, dois que ficam tranquilos and we'll look at them and say, why aren't you talking? e olhamos para eles e perguntamos: porquê é que vocês não dizem nada? And they'll say, I don't serve a king or a president or a ruler in this world. E a resposta que normalmente nos dão é: eu não sirvo a nenhum governante, a nenhum líder deste mundo. The king that I serve, O rei ao qual eu sirvo, he sits in the heavens, ele está sentado nos céus. and the Bible says he does as he pleases. E a Bíblia diz que ele faz conforme lhe apraz. He does not change with cycles of elections that we have on this earth. Ele não muda independentemente das substituições que vamos vendo nos ciclos de eleições que este mundo assiste. His throne is not crumbling or decaying. O seu trono ele não está decadente, não está em deterioração, It is not cracked. não está rachado. He is not worried about somebody else replacing him as Lord of all the earth. Ele não está preocupado com haver alguém que possa vir e tomar o seu lugar enquanto líder da terra. The king that we have as believers is ruling and reigning forever. O rei que nós temos enquanto crentes, ele está governando e reinando para todo o sempre. Someone say amen. Alguém diga amém? So think about the other passages that would apply to this section. Então pensem acerca das passagens que se podem aplicar a esta secção. Think about Hebrews in chapter 1. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 1, He says, long ago, ele fala que tempos atrás, at many times and in many ways, de muitas maneiras, God spoke to us through the prophets. Deus falou connosco através dos profetas. But in these last days, he has spoken to us through his son. Mas nestes últimos dias nos tem falado através do Filho. Think with me about the book of Titus. Pensem acerca de Tito, In chapter 1, no capítulo 1. Titus was there on the island of Cyprus, Tito estava lá na ilha de Chipre and they would say there's all these statues and all these pillars of all these unknown gods. e estava a olhar para aquelas estátuas, aqueles pilares destes deuses desconhecidos. But the apostle Paul says that his mission is according to the promise of God, Mas Paulo diz e relembra que de facto a sua missão é de acordo com a promessa de Deus and he's a God who cannot lie. e que é um Deus que não mente. So if God says, Então, se Deus diz, it will be done. vai ser feito. And the apostle Paul realized his privilege as a preacher of the gospel. E Paulo viveu e realmente completou este privilégio enquanto um pregador do Evangelho, That was the mission that he gave to him. que foi esta a missão com a qual ele foi And confiado. he counted all things as loss for the sake of knowing Christ. E pelo conhecimento do Evangelho e pela propagação do Evangelho, tudo o resto, He said, ele reputava como perda. he said to the Galatians, I have been crucified with Christ. Ele disse aos Gálatas: fui crucificado com Cristo. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Não sou mais eu que vivo, mas sim Cristo vive em mim. In the life that I now live, E a vida que eu agora vivo, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e que entregou a sua vida por mim. And that life is not just to live for himself and for his personal holiness. E essa vida não é apenas viver para si mesmo e para a sua santidade pessoal, It's not just a life for him to live in the life of a local church. não é apenas, I'm sorry, It's not a life just for him to live in the life of a local church. não é apenas uma vida para ser vivida dentro da orgânica da igreja local, It's a life for him to live as he gives himself to the Great Commission. é uma vida vivida na entrega para que se possa cumprir a grande comissão. And that's the work that all of us have to do. E essa é exatamente a mesma entrega que é esperada de cada um de nós. As we heard in the first hour about all the members working together, Como ouvimos já na primeira sessão acerca da ideia de corpo e de todos os membros que devem trabalhar em conjunto, some with a mouth to speak, alguns será com a boca para falar, some with hands to serve, outros com as mãos para servir, some with feet to go, alguns com pés para ir, but all parts of Christ's body being essential for the work that Christ desires for us to do. mas todos os membros, todas as partes do corpo de Cristo são essenciais
essenciais para o avanço do seu reino. We cannot do this work by ourselves. Nós não podemos fazer este trabalho por nós mesmos. We cannot do this work alone. Não podemos também fazê-lo sozinhos. We need one another. Nós precisamos uns dos outros. And if we will remember the history of what God has done even before we were born, E se nos lembrarmos acerca da história daquilo que Deus já fez, mesmo antes de nascermos, we'll remember the present of what God is doing for us as His followers, se colocarmos os nossos olhos no presente, naquilo que Ele está a fazer por cada um de nós hoje, and you remember that future of when Christ will return. então nós vamos lembrar-nos e estar na esperança It's de that que no he will- futuro Cristo vai voltar. He has said He is coming one day again to judge the living and the dead. E aquilo que nos é prometido é que Ele vai voltar para julgar vivos e mortos. So today, Então hoje, this day, hoje mesmo, is the day of é salvation o dia de salvação to all who would believe. para todos aqueles que crerem. And this day is the day of salvation. Este dia é o dia de salvação. It can be Pode ser for all who will hear. para todos os que aqui estão. There are nations, Há aqui nações representadas, people, pessoas, and languages línguas, all around this world em todo o mundo. who have no knowledge of this Savior that we have. Alguns países, algumas línguas, algumas nações não têm qualquer conhecimento acerca deste Senhor a quem servimos. So may God help us Então que Deus nos ajude to take these things that God has given freely to us, para que todas estas coisas que livremente recebemos, and no matter the cost to us to take them to every end of the earth, que não importa o custo que isso tenha para nós, que consigamos ser parte de as levar até aos confins da terra. He's a God who is worthy Ele é um Deus que é digno of all worship and all praise and all glory de toda a adoração e de todo louvor e de toda a glória, from all the nations of the earth. da parte de todas as nações da terra. Amen. Amém? Will you pray for us? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por podermos abrir livremente a tua palavra e sermos encorajados de forma tão poderosa acerca de tudo o que tu já fizeste, de tudo aquilo que tu continuas a fazer e ainda de tudo aquilo que tens para completar neste tempo em que nós vivemos. Realmente ajuda-nos, ó Pai, a entendermos o nosso papel. Te agradecemos por tão grande salvação que muitos de nós aqui já receberam e que nada fizemos para o receber, não merecemos. Somos indignos de tanto amor. Ainda assim ajuda-nos, Pai, a considerar isso como grande ganho e como a coisa mais valiosa das nossas vidas e que não é apenas para nós, é para poder ser partilhado. Ajuda-nos, ó Pai, a viver à luz desta realidade, do que já fizeste, do que fazes e do que ainda queres fazer. Ajuda-nos a sermos realmente instrumentos, vasos nas Tuas mãos para podermos cumprir a Tua missão, onde Tu nos colocas. Cada dia, na nossa casa, cada dia, nos nossos trabalhos, ou mesmo se nos quiseres levar algum dia até aos confins da terra, até algum sítio onde não estamos confortáveis, até algum sítio onde não conhecemos as pessoas, mas ainda assim Tu nos possas usar, que sem pensarmos duas vezes, sem estarmos a estimar os custos de todo o tipo, possamos colocar-nos disponíveis nas Tuas mãos, como Paulo, como Barnabé, como tantos outros antes de nós têm feito. Que Tu possas realmente abençoar a Tua igreja, Tu possas continuar a abençoar a Art Cry e outras organizações missionárias ao redor do mundo por todo o entendimento que têm tido desta realidade, pela forma como dia após dia continuam a levar o Teu Evangelho e assim almas serem salvas por todo o mundo, independentemente daquilo que nós possamos ver à nossa volta e sentir que tantas vezes é contrário. Nós sabemos que realmente os Teus propósitos eles nunca são frustrados e Tu fazes tudo aquilo que determinaste fazer, onde, quando e com quem já o determinaste fazer. É nessa garantia, nessa maravilhosa alegria e esperança e agradecidos pelo que Jesus fez para permitir tudo isto que nós oramos. Amém.